Bem-vindos à parte 2 dos maiores insights práticos do maior congresso de empreendedorismo digital, o CONED, qual eu fui embaixadora. Nesse dia tiveram muitas palestras, vou falar de alguns pontos principais e práticos de algumas, mas de qualquer forma, se tu tiver alguma dúvida e quiser saber mais sobre alguma palestra específica, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Começamos com uma palestra sobre tendências do mercado digital, com 4 palestrantes incríveis. Começando pelo Jonas Matos, que falou principalmente que nós devemos vender produtos para quem já está na nossa base de clientes. Então, vender para as mesmas pessoas que a gente já vendeu antes e, com isso, criar uma comunidade. E isso nos permite, inclusive, vender produtos com um ticket maior para esse público que já é nosso. Depois, o Alisson, nessa pegada de tendências do mercado digital, falou muito sobre automatizar os processos de venda e de comunicação, que você já deve ter visto por aí, principalmente no Instagram. Ele fala, inclusive, de a gente utilizar o WhatsApp, e-mail, SMS e ligação para fazer ofertas personalizadas para o nosso público. Depois, seguindo no painel de tendências do mercado digital, a Bruna Puga nos lembra que as redes sociais não foram feitas para negócio, mas sim para conectar pessoas. E aí que surgem os influencers que se conectam com as pessoas para vender um serviço, para divulgar algum produto. Então a gente não pode se esquecer disso, de que a gente precisa usar as redes sociais para se conectar com as pessoas e que hoje o foco é manter uma relação de longo prazo com aqueles mesmos clientes. Depois tivemos a palestra da Ju Tescaro dentro desse painel de tendências e ela fala que por mais que existam inovações e tendências, tem algumas coisas que não podem mudar. Que são elas, o pensamento e o foco no cliente sempre, ser digital, exponencial e escalável e focar naquilo que tem um processo mais simples. Seguimos para a palestra Insira aqui sua frase motivacional e eles falaram muitas coisas incríveis, mas eu destaquei alguns pontos aqui para passar para vocês. Então, primeiro, todo mundo tem a capacidade de influenciar alguém, seja aquela pessoa mais próxima a nós, seja os nossos seguidores, nossos clientes, então a gente não pode esquecer disso, que a gente tem sim essa capacidade e que se a gente vive sempre na zona de conforto, a gente pode estar perdendo muitas coisas. Então, geralmente as coisas grandes acontecem quando a gente sai dessa zona de conforto. E muito importante aplicar a ferramenta PDCA, principalmente logo depois de um evento, uma reunião, algum projeto, tu poder fazer um momento de sentar, avaliar e fazer uma lista de melhorias para o próximo. E isso tem que ser de cabeça fresca, logo depois desse evento acontecer, dessa reunião acontecer, para que na próxima vez tu possa repetir isso com as melhorias do ciclo anterior. Seguimos para a palestra da Ana Carolina Lisboa, como construir uma comunidade de valor. Essa palestra foi incrível, teve choro no final, foi maravilhosa, eu recomendo muito que vocês possam acompanhar o trabalho dela para sentir o que eu senti lá. E ela falou muitas coisas importantes para a nossa mentalidade, que é importante de vocês saberem. CLT! Você tá com uma imagem dos seus pais na sua cabeça. O nosso cérebro, ele vai co-criando baseado em tudo que a gente viu, que a gente já viveu, que a gente leu, escutou. Então a gente cria condicionamentos. Então é muito importante a gente ter isso claro na nossa mente e entender que às vezes a gente não consegue ir adiante, não consegue ir pra frente por algum condicionamento do nosso cérebro que a gente já viveu, que a gente já escutou. E ela reforça muito o poder da comunidade, que inclusive ela tem uma comunidade muito forte e ela fala que nessa comunidade a gente precisa sempre focar na transformação do outro. É isso que vai fortalecer a comunidade. E seguimos para uma das minhas palestras preferidas, e foi a Destrave a Sua Comunicação, do El Professor da Oratória. Foi uma palestra incrível, gerou muito choro, muita reflexão, muita vontade de agir, e eu trouxe um ponto-chave e muito prático dessa palestra incrível, que é os 3 Cs da comunicação. Então é muito importante a gente que trabalha com redes sociais, que está divulgando o nosso produto, o nosso serviço, a gente ter uma boa comunicação, porque é isso que vai ajudar as outras pessoas. Então, quais são esses 3 Cs? Primeiro, clareza. Então, tomar consciência dos vícios de linguagem que a gente tem, tanto verbais quanto não verbais. Vícios de linguagem verbais é, por exemplo, quando a gente está falando, a gente fala tá, né? E os não verbais é ficar se sacudindo enquanto fala, ficar mexendo no cabelo, ficar balançando a caneta. Então ele fala pra gente ouvir os nossos áudios, assistir os nossos vídeos e ver que tipos de vícios de linguagem a gente está cometendo
para conseguir mudar. E ainda no ponto de clareza, é importante a gente ter um parceiro de responsabilização. Falar com a tua amiga, teu colega de trabalho, teu marido, para te avisar sempre que tu cometer esses vícios de linguagem na comunicação, que vai te ajudar a parar. E aí fica de recomendação vocês irem lá no perfil dele e verem como funciona a técnica da caneta. É uma técnica que ajuda muito a melhorar a nossa dicção. Segundo o C da comunicação, ele fala na confiança. Então nunca negue palco, a gente só vai construir confiança se a gente estiver no palco, se a gente falar. Então tu vai em alguma palestra, não nega palco, levanta a mão, pergunta, fala, vai lá, age, porque isso vai te ajudar. Inclusive ele fala pra gente fazer stories, fazer live, quanto mais tu fizer, melhor tu vai ficar. E o terceiro ponto é o convencimento. Ele fala na nova lei da oratória. Legitimidade, falar sobre aquilo que tu gosta e que brilha os teus olhos. Entusiasmo, falar com entusiasmo, falar com empolgação. E imaginação, quebrar padrões, contar histórias. E um exemplo ótimo que ele mesmo aplicou na palestra dele foi que ele, se vocês olharem, ele é muito parecido com o professor do La Casa de Papel. Então ele entrou no evento vestido com a roupa da série, quebrando todos os padrões. Depois tivemos a palestra da Luísa Rodas e do Ricardo Fernandes sobre os 5 passos para vender mais, promovendo a felicidade e produtividade. Eles indicam muito a prática constante da meditação e falam que o novo sucesso é produzir com senso de propósito, felicidade e consciência. Eles nos falaram os 5 passos para promover a felicidade e eu vou passar para vocês. Primeiro, criar um senso de comunidade, então as pessoas gostam de se sentir pertencentes. Segundo, criar o senso de propósito, ter esse propósito pessoal alinhado com a tua comunidade, alinhado com a tua empresa. Terceiro, inteligência emocional. Quarto ponto, alocar as posições na tua empresa de acordo com as fortalezas de cada um. E quinto, promover o bem-estar e autoconhecimento na empresa. Hoje em dia já estão surgindo profissões que cuidam somente disso dentro da empresa, da parte da felicidade e produtividade. Seguimos também para uma das minhas palestras preferidas, que é a da Carol Cantelli, a anatomia de branding de uma estratégia. Então ela passou muito insight prático, especialmente para o Instagram, que eu também vou passar para vocês os principais pontos que tu já pode anotar e sair aplicando. O objetivo principal do Instagram é que tu não saia dessa rede, então que as pessoas fiquem ali consumindo conteúdo. E claro, a gente tem que entender o algoritmo do Instagram, mas a gente não pode esquecer que o algoritmo humano é o que mais importa. Na internet, a gente acaba nos comunicando pelo conteúdo que a gente produz. Então ela passa alguns pontos importantes sobre o tipo de conteúdo que a gente precisa ter nas nossas redes sociais. Primeiro, conteúdo que gere autoridade. Segundo, conteúdo que gere engajamento, que vai gerar interações. Terceiro, conexão. Então, tu poder te conectar com o teu público e principalmente mostrar que tu não é perfeito. Isso conecta as pessoas. Ter aquela imagem de perfeição, tudo certinho, pode afastar o teu público. Quarto, conteúdo de conversão. Então, é tu fazer a venda, mas não necessariamente a venda como uma propaganda. Então, mostrar bastidores, resolver as dores do cliente, quebrar as objeções. São exemplos de conteúdos de conversão. E quinto, crescimento. Ter consistência, fazer conteúdos atraentes que despertam a curiosidade e despertam o desejo. Então, são alguns pontos desse conteúdo de crescimento. Ela focou muito no storytelling, que lá no primeiro vídeo eu falei também sobre isso, em que tá aqui abaixo para te acessar o primeiro vídeo. Ela fala que não é contar qualquer história. Ela fala dos 4 E's no storytelling. Então, envolver o teu público, educar, ensinar e entreter. Isso é importante no storytelling. Seguimos para a palestra do Rafael Terra, em que ele passou 30 estratégias para vender mais nas redes sociais. Óbvio que eu não vou passar as 30 estratégias aqui, mas eu já te falei, se tu quer saber mais sobre alguma palestra, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversar. Eu destaquei 3 estratégias principais para vender mais nas redes sociais. Primeiro, tratar cada publicação como um mini e-commerce. Principalmente se tu vende produto, facilita para a pessoa, facilita para o teu consumidor a compra daquele produto. Então, coloca preço, coloca a descrição do produto, quebra as objeções naquele post. Segundo, não esquecer, na primeira linha da legenda do teu post, colocar algo impactante, que chame a atenção. Não começar com qualquer frase, começa com algo impactante. E ele falou bastante sobre vender através dos stories. Eu tenho um vídeo muito bom sobre venda nos stories. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem depois. Mas, basicamente, ele falou no método AIDA. A de atenção, I, interesse, D de desejo e A
de ação. Então tu precisa gerar tudo isso nos teus stories. E por fim, trouxe alguns pontos importantes da palestra do Danilo Gentili com a Aline Dalcin. Eles falam sobre fazer o melhor que tu pode no lugar que tu está hoje. Então não espera ter as melhores ferramentas, o melhor lugar. Começa com o que tu tem hoje e vai aprimorando aos poucos. Segundo, não perde tempo com o que te coloca para baixo, com as pessoas que te colocam para baixo, filtra essas pessoas. E o Danilo Gentili falou algo que eu achei muito interessante e importante da gente lembrar, é que no momento que ele tá escrevendo um roteiro, ele não pensa como comediante ou como apresentador, ele pensa como espectador. E é isso que a gente deve fazer. Eu espero que tu tenha anotado tudo e coloque em prática o mais rápido possível. E se tu ainda não assistiu o vídeo 1 sobre o maior congresso de empreendedorismo digital, clica aqui no link abaixo, porque também tá cheio de conteúdo prático. E se tu quer saber mais sobre algum assunto, sobre alguma palestra que eu falei aqui, deixa nos comentários que eu vou te mandar ainda mais informações práticas para te aplicar. Não esquece de se inscrever no canal e deixar teu like se tu gostou desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.